Bom dia, alunos do 8º ano. Passar hoje atividades de geometria, lugar geométrico. Vamos observar o que ocorre quando construímos triângulos retângulos inscritos numa circunferência cujas hipotenusas são todas iguais a AB, que é o diâmetro dessa circunferência. Veja que todos os pontos da semicircunferência de extremidades A e B têm a propriedade de enxergar o diâmetro AB sob um ângulo de 90 graus. Quando uma figura geométrica é formada por pontos que possuem todos uma mesma propriedade, essa figura é chamada de lugar geométrico. A semicircunferência de centro O apresentada é o lugar geométrico dos pontos que são vértices de um ângulo de 90 graus. De um triângulo retângulo que tem como hipotenusa o diâmetro da semicircunferência, lugar geométrico. Aqui está o diâmetro, AB. Aqui temos, qualquer ponto determina na semicircunferência um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus aqui. Todos eles, qualquer que seja o ponto dessa semicircunferência. A circunferência é um lugar geométrico. Com base no conceito de lugar geométrico, podemos dizer também que uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos que mantêm a mesma distância de outro ponto chamado centro. Essa distância é o raio da circunferência de centro O. O centro O, qualquer ponto equidistante aqui das circunferências, constitui o chamado raio dessa circunferência. Lembre-se da roda da bicicleta que tem o raio. São todos iguais. A bissetriz de um ângulo é um lugar geométrico. Acompanhe a construção da bissetriz de um ângulo. Lembre-se de que a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Construção da bissetriz de um ângulo. Traçamos duas semirretas de origem comum, definindo um ângulo de vértice A. Duas semirretas. Com o centro A e utilizando o compasso, traçamos um arco que interpreta os lados do ângulo, determinando os pontos B e C. Faz o arco, determina os pontos B e C. Abertura do compasso. Com o centro em B, depois em C, traçamos dois arcos com a mesma abertura, determinando assim o ponto D. Centra, compasso aberto, faz essa medida, mesma medida. Põe aqui, mesma abertura, traça, determina o ponto D. A seguir, traça a linha do vértice A passando por esse ponto determinado, construindo assim a bissetriz do ângulo. Todos os pontos pertencentes à bissetriz apresentam uma propriedade comum. São equidistantes dos lados do ângulo. Portanto, a bissetriz também é um lugar geométrico, e ela divide o ângulo em dois ângulos de medidas iguais. Bissetriz, então você chegando aqui até no outro lado do ângulo tem a mesma medida. A menor distância da bissetriz aqui, aqui também, essa medida é igual a essa medida é igual a essa. A mediatriz de um segmento é um lugar geométrico. Acompanhe agora a construção da mediatriz de um segmento AB, utilizando régua e compasso. Primeiro, traçamos um segmento AB, esse segmento aqui. Em seguida, com o centro em A, depois em B, traçamos esse arco aqui. Aqui também, traçamos o arco aqui, centrado em B o compasso, mesma abertura que fez o outro arco, traça esse daqui, Determina dois pontos. Por esses dois pontos, C e D, traçamos essa linha. Aqui está determinado o ponto M, o ponto médio do segmento AB. Então fica metade de A até M, outra metade de B até M. Qualquer ponto da reta mediatriz está equidistante dos pontos A e B, e o ponto M é o ponto médio de AB. Como todos os pontos da mediatriz apresentam a mesma propriedade, dizemos que ela também é um lugar geométrico. Então, traçando um ponto, ligando ele até a extremidade A, outra extremidade B de cada segmento. Então, aqui no caso, nós temos mesma medida, qualquer que seja o ponto.
medianas, bissetrizes e altura de um triângulo. Além dos lados, o triângulo possui segmentos importantes, como a mediana, a bissetriz e a altura. Mediana. Chama-se mediana de um triângulo ao segmento que tem extremidades em um vértice e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Na figura M é o ponto médio de BC, metade de BC, unido ao vértice A. Como um triângulo possui 3 lados, terá também 3 medianas. Eles se encontram num ponto chamado de baricentro, ponto G. Além de ser chamado de centro de gravidade ou ponto de equilíbrio, o baricentro divide cada mediana em 2 partes, de tal forma que uma é o dobro da outra. Então, ponto M, metade de BC, ponto N, metade de AB, ponto P, metade de AC. Traça essas medianas que se encontram no ponto G. Assim, o segmento AG é o dobro do segmento GM. CG é o dobro de GN. BG é o dobro de GP. Está marcado embaixo aqui, ó. Bissetriz interna. Chama-se bissetriz interna no triângulo cada um dos segmentos que unem um vértice ao lado oposto e divide o ângulo desse vértice em 2 partes iguais. Na figura, o segmento AD é a bissetriz interna relativa ao ângulo A. Então, dividimos aqui o ângulo em 2 partes iguais, calculando a bissetriz, como tem lá atrás, feito. Encontra-se aqui, ó, o ponto D. Então, AD é a bissetriz do ângulo A. Todo o triângulo possui 3 bissetrizes internas, cada uma relativa a um lado ou ao lado oposto a esse ângulo A. As 3 bissetrizes encontram-se no mesmo ponto denominado de incentro. Incentro I. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Observe que no triângulo a seguir, que é o raio da circunferência é perpendicular aos lados desse triângulo, nos pontos M, N e P. Então, aqui o centro, incentro, aqui está, ó, perpendicular, aqui dentro a circunferência inscrita no triângulo, tangencia os lados do triângulo. A altura. Chama-se altura relativa ao lado de um triângulo, ao segmento perpendicular a esse lado, cujo extremo é o vértice e o pé da perpendicular sobre esse lado. E está perpendicular, o ângulo reto, e sobe aqui, passando pelo vértice. Observe que nos 2 triângulos a seguir, no octângulo, o pé da perpendicular, H, é interno ao lado e no obtusângulo é externo. Prolonga seu lado e calcula-se a perpendicular. Aqui vai ser medida a altura. As 3 alturas de um triângulo sempre se encontram num ponto denominado de ortocentro. O ortocentro pode ser interno ao triângulo ou pode ser externo, no caso do triângulo obtusângulo, ângulo obtuso, mais que 90 graus. Então terá o ortocentro externo. Mediatriz. Chama-se mediatriz relativa ao lado de um triângulo, a reta perpendicular ao lado em seu ponto médio. Assim, cada triângulo tem 3 mediatrizes que se encontram num único ponto denominado circuncentro. Calcula-se o ponto médio do segmento P, o ponto médio de AB. Trata-se de uma perpendicular por ele. M, ponto médio de BC, traça-se a perpendicular. Essa é a mediatriz desse lado. E também, ponto M, ponto N. Façamos agora uma atividade com dobraduras no triângulo. Essa oficina exige que você tenha à mão régua, esquadros, tesoura, compasso, folha de papel sulfite em branco, de formato A4. Determinação do incentro. Desenhe um triângulo acutângulo ABC. Triângulo acutângulo. Dobre pelo vértice A. Então, você vai dobrar ele de modo que A e C
que são adjacentes, sobreponham-se. Então, você vê a metade aqui, dobra em A, certo? Chegando, olha, essa ponta vai chegar aqui, ficando essa linha, vai dobrar aqui, tá? Em seguida, desdobre o triângulo que se formou. Então, essa ponta tem que ficar, esse lado ficar em cima desse daqui, ó, tá? O vinco formado ao desdobrar corresponde à bissetriz interna que divide o ângulo em duas partes iguais. Divide o ângulo em duas partes iguais. Faça isso com o ângulo vértice C e o vértice B, dobrando e encontrando esses vincos. Quem fizer corretamente vai ver que o ponto aqui I deu bem em cima do encontro das três dobras. O incentro tem uma propriedade importante. Pega um esquadro, coloca ele sobre o segmento CB, trace uma linha determinando o ponto D. Embaixo no segmento BC, no lado BC. Concentre o compasso em I, abertura ID, trace uma circunferência. Dizemos que essa circunferência tangenciou os lados AB, AC e BC. Quando encosta no ângulo, no lado, dizemos que a circunferência tangenciou o lado. Determinação do circuncentro. Desenhe o triângulo, recorte-o, tomando um vértice, vai de encontro ao outro vértice, ficando essa linha perpendicular aqui. Essa linha perpendicular. Esse segmento encontrado chama-se mediatriz do segmento AC. O encontro das três mediatrizes chama-se circuncentro. Então, traçamos as mediatrizes, encontramos no ponto chamado de circuncentro. Pelo circuncentro, abertura do compasso, traçamos a circunferência que contém todos os vértices desse triângulo. Centrado, traça-se a circunferência circunscrita ao triângulo. Atividade página 34. Sendo C o paricentro, veja a definição de paricentro, as medidas de AM, CN, sabendo que o lado BC calcule o perímetro dessa figura. Presta atenção, resolva, tente resolver. No exercício 2, calcule o valor de x e y, sabendo que h é a altura de cada triângulo. Então, aplique o conceito, vai encontrar a medida x do ângulo e y do ângulo. Idem x e y, x aqui e y são iguais, porque o triângulo é isósceles, calcular a medida x. Aplica o conceito de altura. No terceiro exercício, determine x e y, sendo I o incentro do triângulo. Veja a definição de incentro. O que é um incentro? Veja, calcule as medidas de x e y, sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Calcule então x e y aplicando o conceito de incentro.